justamente para entender e para nos ajudar a ter mais informações, embasamento a respeito dessa infecção polimicrobiana. A gente conversa agora com o médico infectologista Davi Wipp, que gentilmente está aqui conosco no Live CNN. Primeiramente, doutor, um ótimo dia. Obrigado por nos ajudar a entender mais a respeito dessa infecção e do estado de saúde do Pontífice. Bom dia. Bom dia. Doutor, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, estou junto aqui do Pedro Duran, é justamente a respeito dessa infecção. Do que se trata, como tratá-la e qual que é a preocupação nesse momento que foi divulgado um novo boletim médico, dizendo que o estado de saúde do Pontífice, do Papa Francisco, não é bom. Pois é, a primeira definição, a bronquite é uma inflamação dos brônquios. Ela pode ser alérgica, pode ser infecciosa e pode ser inflamatória. Pelo último boletim, é uma bronquite infecciosa causada por vários micro-organismos. O que é isso? Hoje, na modernidade, você consegue, através da coleta de secreção de orofaringe, de brônquios, você tem uma busca molecular. Então, você identifica se é vírus, qual vírus, se é bactéria, qual bactéria e até qual fungo. A partir desse diagnóstico microbiológico, você dirige os antibióticos de uma forma muito mais certeira. Então, muito provavelmente, pelo que está descrito, o nosso Papa tem uma bronquite por vários agentes causais e deve ser tratado do processo inflamatório, que é a bronquite, e da complicação, que é a infecção. Pedro Duran está aqui com a gente. Doutor, ele tem uma pergunta para o senhor. Obrigado, Renan. Doutor, bom dia. Obrigado pela conversa aqui com a gente na CNN. Queria que você explicasse melhor quais são os principais tipos de infecção polimicrobiana que existem. Eu estava conversando agora há pouco com alguns infectologistas, o Esper Calais, a Rosana Richtmann, o Renato Kifuri, para poder entender essa junção de uma bactéria mais outra bactéria, uma bactéria mais um vírus, uma bactéria mais um fungo, por exemplo, como o senhor explicou. Quais são os tipos mais comuns e qual é o tratamento usado para, majoritariamente, esse tipo de quadro, doutor? Bom, os agentes causais são vírus, bactérias, micobactérias, fungos, protozoários e hominídeos. O que nos interessa nessa conversa é que nós estamos falando provavelmente de vírus mais bactérias. As bactérias do trato pulmonar são várias. E com esse novo recurso diagnóstico, você consegue identificar exatamente qual a bactéria ou vírus, ou mais de uma bactéria e mais um vírus, que causa o processo inflamatório no pulmão. Quando você tem o nome da bactéria, você estatisticamente sabe qual o antibiótico que você vai dar. Mas tem uma explicação muito interessante. Quando a pesquisa genética molecular é diferente da cultura tradicional, que dá o nome da bactéria e dá o antibiótico adequado para aquela bactéria. Nessa pesquisa molecular, ela só dá a bactéria e daí, em cima de protocolos, guidelines e a tua experiência, você decide qual ou quais antibióticos que você vai dar. Doutor, Davi, só para a gente entender, obviamente, existe uma preocupação neste momento com o estado de saúde do Papa, mas, sobretudo, a gente tem que relembrar que ele já tem um histórico relacionados à bronquite, a problemas do trato respiratório e, principalmente, é um idoso. A gente está falando de uma pessoa, de um senhor com 88 anos. Obviamente, tudo isso implica numa atenção muito maior e redobrada quando a gente fala da questão de saúde. Temos dois problemas claros, O primeiro é a cronicidade do processo pulmonar do Papa. Ele é um bronquítico crônico, então ele tem inflamações no pulmão de repetição. Toda vez que isso acontece, a cronicidade, você tem um aumento de possibilidades de ter infecções. Somado a tudo isso, a idade do Papa de 88 anos. Mas é muito interessante que hoje, com os bronquíticos crônicos e as pessoas mais idosas, nós trabalhamos muito fortemente com prevenção, que vai desde vacinas até fisioterapia constante, processos de treinamento de respiração, justamente para diminuir a possibilidade de doença para o Papa. Seguramente isso está sendo feito no Vaticano. Agora, doutor,
Tem risco? Qual é a gravidade disso? É caso a caso. Pelo boletim, o que dá para entender que é esta infecção polimicrobiana, e no texto final, no último parágrafo, está dito que ele vai ficar internado o tempo que ele precisar. Então, não deve se prever uma alta nos próximos dias. Você mesmo mencionou, doutor, que não devemos ter uma alta nos próximos dias. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: obviamente, sem uma previsão de alta, quais são os cuidados agora que ele deve estar tendo dentro do hospital? Havia já, quando ele foi internado na última sexta-feira, a orientação que ele tivesse um repouso completo, né? Essas ligações de telefone, obviamente, não devem incidir diretamente no tratamento ou fazer com que ele tenha uma certa dificuldade. A orientação é essa mesmo, medicamento e esse repouso por completo? Olha, esse não movimento ele é relativo, porque talvez, tanto quanto os antibióticos, o que mais ajuda o Papa, inclusive na sua recuperação, é a fisioterapia. A fisioterapia é um movimento ativo, que a pessoa tem que participar com muita vontade, né? É difícil, 88 anos, processo pulmonar, ainda tem disposição para fazer a fisioterapia. Um outro cuidado são as inalações, que você põe broncodilatadores e soro para melhorar justamente a secreção de um paciente bronquítico crônico. Agora, nós estamos falando de coisas diferentes, né? A fisioterapia pulmonar e motora, absolutamente necessárias, e a disposição do Papa de continuar trabalhando. Normalmente, você recomenda que as pessoas se exponham a estresse, a trabalho, o máximo possível. Há um período de tratamento e há um período de convalescença. Boa. E aí, doutor, quando a gente olha para a situação do Papa hoje, o que a gente pode imaginar em termos de tratamento com antibiótico? Porque, geralmente, quando a gente tem uma infecção ou uma bronquite ou algum tipo de inflamação derivada de um vírus ou uma bactéria no nosso corpo, esse ciclo do antibiótico às vezes acaba levando 7 dias, 10 dias, mais tempo. Esse tratamento para o Papa, tratando-se de pelo menos 2 agentes, deve ser ainda mais longo, né? Quando você tem um cultivo, o isolamento da bactéria e a disponibilidade de escolha de antibióticos, é muito mais objetivo. Quando é esse perfil genético que eu falei, você tem guidelines. O que você faz para um paciente que está vindo da rua, do ponto de vista de hipótese diagnóstica, eu me refiro a tanto vírus como bactérias. Então, você sempre vai adicionar 2 antibióticos. O terceiro fato é que se tiver um vírus isolado, alguns poucos vírus são tratáveis, os outros não. O tempo resolve. No passado, você falava em 2 coisas, gripe e resfriado. Hoje não. Hoje você dá nome aos agentes causais que causam gripe e resfriado. É claro que eu estou falando em algo de medicina de ponta, que muitas vezes não tem acesso a todos os locais do mundo. Mas é assim que se trabalha. E você vai mudando o teu esquema antibiótico em cima da evolução do paciente. E usa marcadores. O primeiro e sempre são os marcadores clínicos. A falta de ar, a diminuição da oxigenação, o aumento do batimento respiratório. Tem os exames laboratoriais que veem o tamanho da infecção e o tamanho da inflamação. E por último, você tem os métodos diagnósticos por imagem. Normalmente, pulmão hoje, o que você usa de rotina é a tomografia. Tá certo, muito obrigado, viu? Conversamos com o médico infectologista, o doutor Davi Wipp, que gentilmente esteve aqui conosco no Live CNN, nos ajudando a entender a gravidade do estado de saúde do Pontífice do Papa Francisco. Obrigado, viu, doutor? Um ótimo dia, boa semana para o senhor. Muito obrigado, que o Papa se recupere rápido.